3, 2, 1. Ah, O que foi? 3, 2, 1. Tá vendo, gente? Olha só, vou começar o Podnext de hoje bem dessa forma mesmo. Este é o Zé Fernando Chiavenato, meu convidado de hoje, jornalista, mas eu faço questão de ler para vocês o que está na bio dele, do Facebook e do Instagram. O que é bio? Bio? Na biografia ali na do biografia, seu... tá. É, Pensei que era das bio suas kid, redes bio. sociais. Na bio do Facebook tá escrito assim, ó. Ele se intitula como jornalista sem esperança, escritor desanimado e um cidadão em fase de extinção. É Isso no verdade. Facebook. É verdade, Verdade, Zé? não é? Não sei, Não você dá que pra tá ter mais dizendo. confiança. Antes a gente não tinha muita confiança no Brasil, hoje é no mundo, né? Um país que elege, um mundo que elege Trump, Bolsonaro, etc, e os etc da vida. Não dá pra confiar e ter esperança, né? Aí. E é ruim, porque você perde a expectativa. Quando você vive sem expectativa, ferrou tudo, né? Ferrou tudo. Ferrou, porque Isso. como é que você vai viver sem vislumbrar o amanhã? Aquelas mentiradas que a gente conta pra gente, de passagem de ano, de aniversário, que você cumprimenta. Um ano melhor, um né? ano melhor, Agora eu vou tudo ser de bom. feliz, vou emagrecer. Vai parar de beber. É. Aquelas coisas, virar corintiano. É isso. Agora, gente, na bio do Instagram, o Zé se intitula como jornalista, escritor e vagabundo nas horas vagas e possíveis. Sempre. Sempre, Zé. A preguiça foi a melhor invenção de Deus. Se Deus inventou alguma coisa melhor que a preguiça, guardou para ele. Não é? Sério? Sério. Imagina você. Segunda-feira, por exemplo, é uma data imoral. Você não tem que trabalhar? Tem. Então, Depois de 2 dias de cumpriu. descanso, Depois né? de 2 dias de descanso, você já encharca um pouco o pé, toma um pouquinho de cerveja a mais, um vinhozinho, se tiver frio, aquela coisa toda. Aí você vai trabalhar na segunda-feira, não existe nada mais indecente, mais incômodo que o despertador, seja ele de que forma for. Não é? É verdade, é triste. É bom dormir até acordar, não é? É bom, né? O ruim é quando te acordam, né? E aí vem essa porra desse telefone, seja o que for aí, te acorda, te tira do prumo, não é? É mesmo. Inclusive, telefone não é muito... Você não tem muita, né, facilidade aí, já vi. Não. Eu, Nem quer aprender, né, Zé? às vezes eu passo uma semana sem pegar meu telefone. Sério? Sério. Consegue? Consigo, não atendo ninguém, todo mundo já sabe. Uma das melhores coisas do mundo é você ter alvará de louco, né? Não, o Zé Fernando é doido, não liga não. Aí te dá o direito de você fazer tudo. É verdade. É verdade. É isso. Aí você fica muito à vontade, né, para fazer erro. E eu adoro errar. Acho o erro fundamental no ser humano. Você aprende com os erros, né? Dificilmente se aprende com os acertos. É verdade. Porra, mas eu tô falando um monte, dá a impressão que Né? eu que sou entrevistado aqui. Mas você é o entrevistado. Então, é verdade, eu sou. O Zé Fernando é jornalista. Quanto tempo já 50 de carreira? anos de jornalismo. 50 anos, 50 é? anos de jornalismo. Nossa, 50 anos. Em 75 eu entrava no Diário, É. no jornal Diário. Nossa, em 1975 eu nascia. Nascia? Nascia. Você vê? Tá vendo, Zé? Mas eu acho que dá um caldo para nós dois ainda. Hein? Gente, esse é o Zé Fernando Chiavenato, jornalista, comentarista político e hoje está no sistema Tati de comunicação. Lá você tem o Pode Tudo, Tenho. né, Zé? Pode Tudo 2 vezes por semana, né? Das quartas e sextas-feiras. E diariamente, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, faço... Como é que chama o programa? As notícias da manhã, TH+? TH+, Estúdio TH+. Estúdio TH+. É, o ET. ET. E sempre com muito bom humor. O Zé também é muito conhecido no meio político, né, Zé? Sei que você tem contato ali com todo mundo, vai lá nos bastidores, pega uma notícia aqui, uma ali, e tem um bom relacionamento, né? Tem. Eu sempre prezei por isso, bom relacionamento, né? Eu nunca misturo crítica pessoal com crítica política, né? É bem diferente. Você sabe disso. Você tem uma renca de prefeitos que você colocou no cargo aí nessas últimas eleições. Sim. Então você sabe disso. Então eu tenho essa facilidade de ter muita amizade. Eu crio amizade com os políticos, né? E essa amizade me propicia boas informações pelo menos seguras. Você vai trabalhar com ela
como você vai trabalhar, como é que você vai vender esse tipo de noticiário, é outra questão. Cada um tem seu estilo, que faz. Mas é muito legal você fazer isso aí. Ô Zé, falando do jornalismo atual, né? Uhum. Eu sei que você é o jornalista antigo que inclusive escrevia o jornal impresso, né? E tinha toda uma fase demorada Comecei de ali, apuração, Uhum. né? Hoje em dia, com essa facilidade da internet, você acha que nós tivemos uma queda drástica aí na qualidade do jornalismo? Ô, Gica, deixa eu perguntar para você. Quanto tempo você tem de jornalismo? Eu tenho 33 anos. 33 anos. Você 33 trabalhou anos. comigo, Trabalhei. sob as minhas ordens, Sim, na você foi meu Tati, chefe. na Tati e no Clube No Verdade. Tony, né? isso. Os dois, de certa forma, marcaram época. De lá para cá, quem que você fala do jornalismo hoje? Que se Jornalismo sobressaia, atual é... não tem. É um outro aqui e ali, mas em questões absolutamente bem identificadas, alguém na televisão, em texto, até porque não tem jornal em Ribeirão, né? Acabou. Se você pegar hoje o melhor jornal de Ribeirão Preto, é feito pelo Braga, o Jornal da Vila. Que, aliás, te renderia uma boa entrevista. Não sei É se verdade, é verdade. O Braga sempre tem informações de cotovelo, assim, né? Sim, sim. Então não tem. Quando você fala de jornalismo, eu fico muito triste de falar isso, mas as informações que a gente tem hoje são terríveis, né? Terríveis, terríveis. Não tem mais apuração, Não, né? não tem mais apuração e é feito o jornalismo de telefone, né? Você está ausente do fato. E o jornalismo frio, calculista, distante, ele mata a notícia. Porque o jornalismo tem que ter emoção. Eu não acredito muito nessa história do jornalismo, olha, não pode escrever na primeira pessoa. Na minha coluna, eu sempre faço na primeira pessoa. Porque eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou sendo o beneficiado ou estou sendo prejudicado por essa ou aquela atitude política. Então é impossível você não dar uma conotação pessoal nisso. O jornalista que não tem essa vivência pessoal, que não tem essa emoção, porra, não é jornalista, né? É verdade. Porque o jornalista desperta a curiosidade e você tem que ir a fundo. Você tem que se indignar, brigar, xingar, se alegrar, ficar feliz, amar, né? Tudo isso faz parte do jornalismo. Porque o jornalismo é a essência do ser humano. Você já imaginou fazer jornalismo e não ter um propósito? Fazer jornalismo que não seja para mudar alguma coisa no mundo? Para mudar o dia a dia de alguém, para levar um sorriso para alguém, para levar irritação para alguém. Esse é o nosso papel, né? E leva a irritação, hein? Sabe o que eu Lógico. lembro, Zé? Quando nós trabalhávamos juntos, teve uma vez, você como meu chefe me deu uma ordem, eu fui contra essa ordem, petulante, né? Fui contra o chefe. E aí, na sua coluna parabólica do jornal do dia seguinte, você escreveu sobre mim. Uhum. E você falou mal de mim. Mas é lógico. E aí, eu lembro bem de uma expressão que você utilizou assim... não sei se foi petulante que você me chamou, foi alguma coisa do tipo. Além de petulante, nem olhos coloridos ela tem. Você escreveu isso. Cara, mas eu acho que petulância eu tenho muito comigo o seguinte, eu não uso a palavra petulante para falar isso que eu vou falar, eu uso cinismo. Ninguém é cínico se não tiver inteligência. Para você ser cínico, você tem que ter inteligência. Para você ser petulante, você tem que ter inteligência. Então receba isso como elogio. Estou fazendo uma verificação, uma releitura há quantos anos passados. Sim. Porque é exatamente isso, não é? Se você tem inteligência, você pode ser o que você se dá o prazer de querer ser. Inclusive cínico e petulante. É Eu acho verdade. maravilhoso isso. Né? Eu no dia fiquei irritada, mas confesso que depois trouxe pra mim como um elogio mesmo. Eu Mas falei, é. olha, eu despertei a ira do meu chefe e ganhei uma coluna no jornal, né, sobre mim. Então, Quantas colegas de profissão, boas colegas de profissão, bons colegas de profissão você teve e você nunca me viu escrever? Sinal que eu te admirava faz tempo. É verdade, é recíproco, você sabe disso. Eu sei disso, Ô Zé, eu sei disso. agora me fala uma coisa, essa questão política, né? Você que trabalha aí direto nos bastidores da política, você acha que hoje em dia a política tá aí caindo no abismo em relação Como a tudo, ser né? desacreditada? Como tudo. Hoje você... Quem é o Niemeyer hoje da arquitetura do Brasil? Né? Como é que chama aquele que fazia plástica lá? O Ivo Pitangui. Quem é o Pitangui? Né? Hoje o mundo caiu muito no jornalismo e na política também.
né? Antigamente você não tinha aquelas coisas de... Você tem no Brasil a molecada jogando bola na rua, com bola de meia, descalço, arrebentando o dedão na guia, na sarjeta, etc. E você tem lá na Câmara Federal, no Congresso, que você trabalhou lá no Congresso, você sabe disso, tem a bancada da bola, milionária, né? Feita pelos Romários da vida. Resolve alguma coisa? Não. Eu estava vendo hoje de manhã, a CBF é quem paga o salário dos presidentes de federação. Então, cada presidente de federação ganhava até uma semana atrás 50 mil por mês. É um mau salário? Não, é um bom salário. Foi cancelado isso. Sabe quanto que eles passaram a ganhar? 215 mil por mês. Está na coluna do Brisa de hoje, eu estava vendo no Tribuna. Então, eu estou te dizendo, há uma decadência moral em tudo. Há uma decadência visível na sociedade. O mundo se apequenou, o mundo ficou mais pobre de intelectualidade. Eu não sei se essa porra do telefone matou isso, se é a internet, mas o seu fato é que ninguém pensa mais. O aluno hoje não é levado, estou dizendo o aluno do colegial, né, que está em formação, ele não é levado a pensar. Ele é levado, eles querem que o aluno obedeça, que seja um apertador de parafuso, porque isso faz bem para a vida moderna. Faz bem para quem produz o parafuso, para quem vai montar uma fábrica. Mas ele não quer alguém que esteja ali disposto a questionar como você fez. Acho lindo isso. Olha que coisa maravilhosa. E tem que questionar em cima, porque isso é provocativo. E jornalismo sem provocação não existe. Eu estou misturando o assunto, mas para dizer... Mas tem a ver, né? Tem a ver, tem muito a ver. Há uma decadência social, profissional muito grande em todos os setores. No jornalismo, na medicina, na ciência, no esporte, tudo. Né? É isso. Então, acabou. Isso aí a gente vê na política, principalmente. Porque na política, hoje, antigamente você punha o filho do dono da usina para ser o deputado federal. Você punha o filho do dono da empresa lá da esquina tem 500 funcionários para ser o deputado federal. Hoje você não precisa mais, hoje você contrata. Você contrata, tem político de aluguel hoje. Hoje você contrata político de aluguel. Olha a pobreza que é o legislativo em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Brasília, por onde você vai. Você acha que essa polarização que nós vivenciamos hoje no país contribui para esse emburrecimento? Muito, até porque se você pegar... O PT é cego, né? Estou dizendo o PT para pegar a maior liderança do PT, que é o presidente Lula da Silva, a maior expressão da esquerda hoje. Mas o Lula está longe de fazer um governo de esquerda. Né? Se você for pegar a esquerda ao pé da letra, o Lula está muito distante disso. O Lula hoje é um refém do Congresso Nacional. O Lula hoje é um refém como é que chama? Bancada evangélica, do Centrão, e etc, e etc, etc. O maior país de católico do mundo é o Brasil. E tem uma bancada evangélica que é a maior da Câmara. Dá para entender umas coisas dessas? Então é muito, muito avesso do avesso, como diria o Caetano. É muito ruim, né? E é ilógico o que está acontecendo no Brasil. Então, esse tipo de aluguel, há muita oferta na praça. Né? Eles estão se oferecendo, os políticos estão se oferecendo para fazer isso. E há quem pague, quem precisa compra, vai lá e compra. E você, como jornalista, principalmente da área política, qual que é o seu posicionamento político? Você se mantém, não, a minha opinião eu guardo para mim e revelo no dia da eleição? Não. Eu acho que eu faço jornalismo com pretensão. Jornalismo para mudar a vida de alguém, para mudar, se possível, a vida de 2, 3, de uma dezena de pessoas. Quanto mais pessoas puderem ser incomodadas pelo jornalismo que a gente faz, eu acho ótimo, maravilhoso. Eu não guardo para mim, todo mundo sabe meu posicionamento. Eu tenho um posicionamento muito mais alinhado à esquerda, né? Com posicionamento ideológico de esquerda do que qualquer outra coisa. Não dá para você... Você tem que ter um bom convívio com todas as alas. E eu tenho, né? E eu conheço N pessoas que fazem a política de direita e que tem uma capacidade de raciocínio muito lógica, muito igual. Gente que é coerente a vida inteira. E você tem que respeitar isso, não tem como não respeitar. Agora, não dá para você conviver com um bolsonarista. Não dá. O Milor tem uma frase que eu acho muito legal. O único erro que existe na humanidade é a burrice. Burrice deveria doer.
De burrice devia dar uma enxaqueca, sim, sabe? De provocar unha encravada, espinhela caída, cravo, urtiga, esporão, todas essas coisas ruins que a gente pode desejar, devia dar. Porque burrice associada ao mau caratismo resulta no bolsonarismo. E é muito ruim isso. É péssimo. Péssimo para o país, péssimo para a política. Para a política é um exemplo terrível, nocivo, né? Muito ruim. Muito. E na sua opinião, para onde caminha, né, o país nesse momento? Para a desgovernança total. Se você vê, por exemplo, fica insistindo o Lula, com 108 anos, vai querer ser candidato à presidência porque não surgiu outro. Não surgiu até porque ele também não deixa. Ele intimida esse tipo de coisa, né? E o Bolsonaro, que é inelegível, que a gente sabe que vai ser condenado há muitos anos de cadeia, coisa e tal, batendo no peito, indo para a praça, enchendo um quarteirão de gente, dizendo que tem lá 1 bilhão de pessoas, né? E não chama mais ninguém. Esse tipo de autoritarismo, esse tipo autoritário de mandar jornalista calar a boca, de mandar você ficar quieto, sabe, não vou te estuprar porque você é feia. Porra, tudo isso está na cara da gente. E tem gente que defende esse modelo, né? A gente está vindo recentemente de um Oscar, né? O que menos importa é aquele troféu, aquele homem pelado em dourado lá, que menos importa. Importa é que nós ganhamos um Oscar. Nós ganhamos o Oscar contando um pedacinho da história do terror que foi, como é que chama? A ditadura militar. Eu ontem, depois de muito, assisti em casa, não fui no cinema, não vou em cinema, não tenho mais paciência. É um público muito elitizado que vai no cinema, né? E esse público elitizado me cansa às vezes. Eu gosto muito da abordagem popular. Quando você vai no supermercado, quanto mais popular o supermercado, melhor você tem um contato com a população. Eu meço muito a população através dos contatos que eu tenho. Gosto muito. Por exemplo, é o único período que eu ando de ônibus, período eleitoral. Você anda ainda de ônibus? Adoro, você sabe disso. Eu pego um ônibus, não vejo nem para onde vai. E aí você não tem nenhum destino? Não tem destino. Vou ouvindo as Dona Marias da vida, os seus Josés da vida, coisa e tal, e eles contam histórias. E contam histórias que tá ali no povo, né? Quantos artigos já não escrevi? Escrevi um livro só contando histórias de ônibus, assim. E é fantástico. É fantástico, é maravilhoso você fazer isso. Os políticos deveriam fazer isso, né, Zé? Deveriam seguir o exemplo. Primeiro de tudo, o político deveria também tomar vergonha, né? Eu imagino, todo mundo fala, pô, mas você não foi candidato, você não é candidato. Eu falei, não, nunca fui e nunca serei. Vai que eu ganho. Nunca deu essa vontade? Nunca. Às vezes eu tenho vontade de trabalhar. Eu espero 2, 3 minutos, passa. Mas para político, não. Imagina, eu disputo uma eleição e acho uns malucos que votam e ganham. O que eu faço? Imagina. É muita gente despreparada, Zé? Só tem gente despreparada, né? Muita gente, mas muita gente despreparada. Gente que não sabe, que abraça o capeta hoje da mesma forma que abraça Jesus amanhã, porque vai entrar a Semana Santa, aquela coisa toda. Mas é terrível, né? O despreparo é visível. Agora, Zé, trazendo um pouco para a política local, né? O que você tem analisado aí desses primeiros meses do governo Ricardo Silva? O Ricardo fez algumas coisas boas, né? A gente acaba tomando até raiva, porque eu não gosto desse estilo de ir para televisão, rede social, e fazer da forma como ele faz, né? Ele sendo o astro, o ator, ele interpreta, ele faz, coisa e tal. Até cantar ele cantou. Você não gosta desse estilo? Não, eu não gosto. Eu sou muito tradicional, sabe? Eu acho que tem que ter a política tem que ter fila, uma hierarquia, né? Tem que ter aquilo, o aplombe da política, né? Eu acho que eu gosto muito da política quando ela mantém o cargo, sabe? E o político não pode ser menor que a cadeira que ele ocupa, né? E lamentavelmente a gente vê em Ribeirão Preto, no caso eu não estou falando só do executivo, estou falando em geral. As cadeiras são imensamente maiores, são gigantescas, né? Perto de quem as ocupa hoje. Você acha então que está longe do Ricardo conseguir alcançar um lugar Não acho que está longe, não. Acho que o Ricardo, esse modelo é um modelo que nasce com prazo de validade, então ele nasce com vencimento já, que nem remédio, com uma bula, né? Mas ele não está longe não, porque pelo bem
pelo mal, pelo certo, pelo errado, ele consegue dar o recado fazendo aquilo que ele se propõe. Eu não gosto, é diferente. Eu não aprovo, é diferente. Mas eu tenho que ver que ele passou o recado. Se você pegar cada chamada que ele faz aí, tem uma tantada muito boa de seguidores, de apreciadores, de gente que vê o que ele está fazendo, né? Não precisa ser feito com essa pomposidade, com esse, sabe, esse carnaval todo que se cria, né? A política, a notícia, ela não pode, a gente aprende isso no jornalismo, a notícia, ela não pode ser maior, não pode ser menor que o carnaval que você vai fazer dela. Senão vira um programa policialesco, né? A gente sabe o que vai acontecer. O bandido vai ser chamado de marginal, tem que pregar o fim, tem que pregar pena de morte, que não pode, que tal, vai beatificar e santificar, seja quem for lá a vítima. Não estou nem preocupado com quem morreu ou não morreu, deixou de matar, não deixou de matar. O problema é que isso dá audiência, a audiência vende, né? E o Ricardo vai fazer uma coisa que ele está fazendo em termos de audiência, ele conquista a audiência, não tem dúvida. Um dia ele vai ver e encontrar o melhor caminho. Em relação às atitudes, né, que esse governo vem tomando, não só relacionadas ao próprio governo, como a desistência ali da construção do centro administrativo na Pascoal Inec, né, Foi um adiamento do início. Foi adiamento? Foi adiamento do início das obras, ele adiou por 4 meses. Acho que vence agora, no final de abril, ou um pouquinho mais para frente. E o que você pensa sobre isso? Eu acho que Ribeirão Preto merece um centro administrativo. Eu não vejo por que não construir um centro administrativo. Se você pegar hoje a prefeitura de Ribeirão Preto, a sede da prefeitura de Ribeirão Preto, é ali onde era o Banco do Brasil, sei lá como é que chama aquela rua lá? Não sei, América também, bem ali no Brasiliense. centro. América Brasiliense, isso mesmo. Aí, o que acontece? Quantos funcionários nós temos lá? Não chega a 200. Tem uma parte da Secretaria da Fazenda e o resto é tudo de atendimento imediato ali ao prefeito. Secretaria de Governo, a Secretaria do Maraca, lá que eu nem sei como é que chama. Casa Civil. Casa Civil, e por aí. Não dá 200 funcionários, né? Você vai transportar e transferir tudo isso para uma mega estrutura onde vão ter todas as secretarias, todos os órgãos do governo. Isso é ruim? Não, eu acho ótimo. Mas vai tirar do centro. O que vai tirar do centro? O movimento do centro é o centro. Eu duvido que alguém vai no centro só para ficar olhando ali o centro administrativo, ali, o antigo prédio da Caixa Econômica. Não são os 200 funcionários Não ali são da os prefeitura 200, que vão movimentar. Não é esses 200 funcionários que vai, né? Não são esses 200 funcionários que vão movimentar e dar vida ao centro da cidade. Olha, tirou 200 pessoas do centro da cidade. Em compensação, levou milhares e milhares outras pessoas que dependem de serviços da prefeitura para um outro lugar, pouco explorado, né? E que é ali aquela zona, ali a zona leste, zona norte, né? Meio Iquipiranga, já pegando ali para entrar na zona oeste. Essa população não foi ouvida. Essa população de moradores, essa população de empresários, de investidores, não foi ouvida ali. E essa população merece ser ouvida. Não teve uma pesquisa. Assim como o Nogueira lançou ali, e bateu de frente com câmera e aprovou o projeto e etc, etc. O Ricardo também foi lá e sem projeto nenhum, sem estudo nenhum, sem pesquisa nenhuma. Não quero mais ali. Foi uma jogada muito mais de marketing para atender a ACI. E daí, o que representa a ACI? Você acha que o comércio vai sofrer interferência porque a prefeitura sai do centro? A prefeitura teve no centro até hoje, o comércio vive reclamando de tudo. Então não tem porquê. Então eu acho que Ribeirão Preto merece, como os grandes centros do mundo, todos eles são centrados em algum ponto. É muito mais fácil para você trabalhar, para você operar, para você, o serviço que você vai colher, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos tratar isso aqui como uma currutela, né? É isso. Ô Zé, em relação à Câmara Municipal, nós temos nomes diferentes, né, que foram eleitos aí, diferentes das legislações passadas. O que você tem sentido aí nesses primeiros meses do ano? Nós estamos em abril. A Câmara já perdeu praticamente quase 4 meses, porque ninguém até agora mostrou serviço e mostrou a que veio. A não ser aquelas batidas de sempre que a gente conhece como é que vai funcionar, mas ninguém, né? A Câmara, vou te dar um exemplo muito recente que está acontecendo essa semana. A Câmara aprovou o reenvio
de 70, muito mais que isso, 73 milhões de uma pancada só para o transporte coletivo urbano, sob a alegação de que era o lucro que eles deveriam ter por conta da pandemia. E pagou. Há 2 anos atrás pagou 73 milhões, depois deu mais 15 milhões, deu outros 18 milhões, se não me engano. A alegação da prefeitura é uma alegação risível, uma alegação mentirosa. Qual é a alegação? Eles não podem deixar de ter lucro. Pô, se eu monto uma empresa e faço essa empresa trabalhar para a prefeitura, seja... tem água aqui, cara. Vou até tomar. Tem água. Era para ter vinho, né? Que você falou que ia trazer um vinho aqui pra gente. Eu esqueci de vir aqui de um outro compromisso. Imagina se eu ia lembrar de trazer vinho. Mas eu trago, vou mandar para vocês. Tá. Aí, o que eu estava falando do transporte Do transporte coletivo? público. Aí a Câmara aprovou tudo isso, passou pela Câmara, está lá. Eu vou montar uma empresa e consta lá que eu não posso ter prejuízo, desde que quem me banque é a prefeitura. Eu preciso de ônibus novos, a prefeitura compra 200, 300 ônibus novos. Aí eu preciso de catraca nova, a prefeitura vai lá e instala. Fica muito fácil e ainda quer ter lucro. Nós estamos gravando aqui numa iniciativa privada. É uma empresa privada que está disputando o mercado aí, não é isso? Com certeza. Onde está escrito que o lucro é obrigatório? Não existe isso. E a prefeitura dá dinheiro para bancar o lucro obrigatório? A passagem hoje custa 5 conto, não é isso? Alguém me ajuda, é 5 conto. 5 costela, é. A prefeitura subsidia R$3 ainda por cima. Além dos 5 mais 3. É normal isso? Alguma coisa estranha acontece nisso aí. Então, e tudo isso às barbas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E o que a Câmara faz? Absolutamente nada. A Câmara coloca alguns cães de guarda para ficar vociferando lá quando você vai falar sobre isso. Vereador que fica te xingando, fica te criticando, que ameaça ligar para o teu chefe, teu patrão, o dono da empresa. Tem isso? Você sofre isso, Zé? Sofre esse tipo de ameaça? Tem. O que é pior, feito por gente que pseudamente é da imprensa, né? Quem é que não se valeu da imprensa para ser eleito? E isso existe. É muito ruim falar disso, eu nem toco nesses assuntos, mas é uma Câmara, só respondendo a sua pergunta, o Legislativo, que me dá pena. Né? Mas antes de me dar pena, me dá, assim, preguiça. Eu tenho muita preguiça de falar da Câmara. Não tem ninguém que se salva? Tem, lógico. Falar no genérico e colocar todo mundo no mesmo saco é um erro. Mas nós temos 22 vereadores, tem a meia dúzia de exceções lá, coisa e tal, mas é só. É muito pouco. É muito pouco. Para uma cidade como Ribeirão Preto? Uma cidade como Ribeirão Preto, né? Triste. Muito, muito triste. Agora, Zé, quero relembrar um pouquinho aí de um passado nem tão distante. Nebuloso ou não? Não sei, vai depender de você, do que você contar. A gente adora fofoca. Mas você vem acompanhando a política, não é de hoje, não. Né? 50 anos de profissão já, né? Teve envolvimento aí jornalístico, né? Com cobertura e tudo mais, em vários governos, né? E aí uma curiosidade que eu tenho, que eu sei que você vivenciou bastante, em relação ao governo Palocci. Me conta um pouquinho como que foi essa época aí e diante de tudo que aconteceu, como que foi trabalhar nessa época? O governo Palocci, o primeiro governo dele foi maravilhoso, né? O Palocci, ele tropeçava no chão, num formigueiro, ele olhava e aqui vai surgir o metrô de Ribeirão Preto. Ele tinha essa visão maluca, né? Era para ser o presidente da República. Eu sou muito fã do Palocci, não naquilo que ele se transformou em Brasília, aquela coisa toda, mas no Palocci, aquele modelo de gestão que ele tinha em Ribeirão Preto, sabe? De fazer acontecer, de trazer para o governo alguns aliados políticos que seriam inconcebíveis. Foi a primeira aliança a ser feita com o PSDB, foi em Ribeirão Preto. Ele teve no governo dele 2 pessoas que estão acima de qualquer nível de qualidade, né? Eles estão muito acima, que é o Félix Sabino, depois presidiu a Comissão da Verdade aqui em Ribeirão Preto, e o Sérgio Roxo da Fonseca, né? Que acabou perdendo a eleição, uma das eleições mais imundas que eu conheci na minha vida.
quando ele perdeu a eleição. Então o Palocci tinha ele era pragmático, ele fazia acontecer, sabia fazer acontecer. E sabia fazer com qualidade, né? Ele fez um governo que ele rasgou a periferia da cidade e a torta e direito para tudo quanto é lado. Muito, 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 muito. Aí depois se envolveu com o que se envolveu, aí virou as coisas de sempre, né? Foi uma decepção para você? Ah, foi, sem dúvida. Acho que foi uma decepção para todos nós. Para o Brasil foi uma decepção, né? Não precisava daquilo. Não tinha necessidade nenhuma daquilo. E o Palocci errou ali e depois errou quando denunciou o Lula, né? Sofrendo pressão psicológica, aquela coisa toda. Eu até tento entender, não o posicionamento só dele, o posicionamento de qualquer um, né? Que fica afastado da família, apartado dos filhos, longe da sociedade, sofrendo pressão o tempo todo. Não é fácil alguém chegar para você, alguém tá olhando lá, teu apartamento na Alameda tal, tá assim, tua mulher saiu tal hora, voltou tal hora. E essas coisas acontecem, né? Isso aconteceu muito. Agora, também, se você justificar que isso seja um motivo para você entregar companheiros de luta, de igualdade, de doutrina, né? Não é fácil. E não é preciso também, né? E ele já tinha caído no desencanto popular. Essa história toda do mensalão, de dinheiro, de palestras nunca bem conceituadas e explicadas, nada. E aí ele cai, quando ele denuncia o Lula, aí ele cai realmente na tragédia maior, que é trair o partido, trair a maior liderança nacional, né? Complicado. Complicado, muito Zé, complicado. sabe o que eu lembro do Palocci? Quando eu vim para Ribeirão, menina ainda, né, 17 anos, eu fui fazer um estágio, Palocci prefeito, no programa Ribeirão Criança, da prefeitura. A coordenadora era a Carminha Rezende. Grande Lembra Carminha. dela? Grande Carminha, né? E aí, naquela época, a gente não tinha internet, né? E eu, muito nova, não acompanhava a política, achava que eu nunca ia trabalhar com política, não tinha o gosto que eu tenho hoje por essa área. E eu sabia que o prefeito de Ribeirão Preto era Palocci, mas assim, eu nunca tinha visto o Palocci, né? E eu, minha primeira semana de trabalho, o meu lugar, né, fixo era lá no Palácio Rio Branco, na parte de baixo, no porão, né? Lá que ficava o programa Ribeirão Criança. E um dia a Carminha saiu, falou, vou sair, volto já, fica aí fazendo o trabalho. Beleza, tô lá trabalhando, entra um homem na minha sala e, oi, tudo bem? Tudo bem. Como você chama, Gislaine? E começou a me perguntar um monte de coisa. E eu não sabia quem era aquele homem, né? E aí fui respondendo e comecei a ficar cansada, de saco cheio mesmo a palavra, né? De pensar, quem é esse cara me fazendo um monte de pergunta? Tá atrapalhando meu trabalho, né? E com a petulância, né, de uma garota de 17 anos, eu virei pra ele, depois de muitas perguntas respondidas, eu falei, olha, você tá me atrapalhando, eu tô aqui trabalhando, você tá me atrapalhando, você pode me dar licença? Ele deu uma risadinha e saiu. Tá. Passou um tempo, a Carminha voltou, eu contei pra ela que tinha acontecido aquilo. Ela, mas que homem é esse? Eu, é um homem de barba, assim, assado. Fui falando, ela, minha Nossa Senhora, eu acho que é o prefeito que veio aqui. Eu imagino que o prefeito havia aqui no porão, né, na nossa sala e não sei o quê. Pois aí, ela encontrou com ele e ele contou, né? Sua estagiária mandou eu sair da sala. Então, isso ficou na minha cabeça. Depois, como repórter, entrevistei o Palocci várias vezes, né? E essas histórias são bem bacanas, assim, da gente lembrar. Eu lembro com muito carinho tudo isso. Palocci era um cara admirável para você entrevistar, né? Era. Ele te dava informação, ele discorria bem. Eu falava, brincava muito com ele, né? Que ele não era médico, né? Ele era estatístico, que ele guardava todos os números na cabeça, né? Sim, e ele tinha fez muita medicina facilidade, social, né? Muita facilidade. Ô Zé, dos governos seguintes, acho que o que mais causou alvoroço aí depois foi Darcy Vera, né? Pelo lado contrário, né? Causou pelo lado negativo, né? Causou o antigoverno, né? Dona ex-prefeita Darcy Vera. E, cara, eu vejo hoje a Darcy trabalhando como produtora de TV, né? E com humildade, né? Colocando o microfone em gente que foi algoz dela até
pouco tempo atrás. É assim hoje em dia, Zé? Hoje em dia, sem reclamar da vida, preocupada, coisa e tal. Eu nunca deixei de fazer uma crítica a ela, ao Sevandija, aos envolvidos, coisa e tal. Mas eu fui também o primeiro a levantar dizendo que, olha, o processo está errado, o processo está encaminhado errado, isso lá na frente não vai dar certo, vai dar ruim. E não teve outra, né? O processo está em vias de ser extinto, todo o processo. E o que você acha de tudo isso, né? Eu acho que alguém roubou, não tem como dizer que alguém não levou vantagem nisso aí, né? A Darcy jura que não foi ela. Mas alguém levou e levou no governo dela. Então ela é plenamente responsável, porque ela manteve esse status enquanto lhe interessou politicamente, né? Mas eu acho que ela tem menos culpa do que parece, e eu acho que tem gente mais culpada do que... E gente, inclusive, que nem apareceu aí, né? Nesse carnaval todo que foi feito pela Polícia Federal, foi feito pelo Promotoria Pública de São Paulo, a Promotoria Federal também. Houve muito carnaval acerca disso, né? Não precisava, 6 horas da manhã, você invadir o prédio da Câmara, não que a Câmara não mereça, o prédio da Câmara com um canhão na mão, maior que eu. Não é muito difícil, mas eram umas armas que não acabavam mais, né? Você começava a apontar a arma e vinha levantando assim, sabe? Era a Polícia Federal, umas coisas assim... Foi muito espetáculo, né? Muito espetáculo, foi muito, né? E depois as falhas que teve, a perseguição pessoal que a gente começou a observar, né? A própria morte do menino lá, que era dono da Atmosfera. Né? O Marcelo Plastino. Marcelo Plastino. Até hoje não se sabe de onde ele tirou aquela arma. Já tinha sido tudo apreendido. Né? Quem é que fomentou isso? De que forma que era feito a insinuação em cima dele? É muito terrível. Você lidar com isso, quando a Polícia Federal bate na sua porta, não é o japonesinho, né? O que está batendo na sua porta já é uma possível ausência de liberdade. Para quem preza a liberdade, preza o direito de falar, gesticular, de mostrar, apontar, escrever em liberdade, escrever o que quer e ouvir o que não quer também, acho muito legal. É muito ruim quando você se depara com isso, a falta de liberdade, possível falta de liberdade. Não deve ser fácil, né? Você ficar atrás de grade. Eu nunca fui preso. Ainda. Mas processos tem muitos, Tem, mas já está arquivado, né? Alguns decorreram, falta de prova, falta de tempo, ou excesso de tempo, sei lá. Mas sempre pelos posicionamentos que você tem, sempre pelos posicionamentos, Mas não fui condenado, assim, condenado nenhum. Condenado em pequenas coisas, assim, mas sem... Com ajuste aqui e dali, acho que resolveu fácil. Uma vez você também me disse, jornalista que não tem processo não é jornalista. Pois é, eu achava pelo menos. Né? Tá certo. Zé, diante de tudo isso, né, que você vive cobrindo política, diante de todas as fontes que você tem, pra gente finalizar aqui o podcast, você acha que ainda há esperança na política? Não. Eu lamento dizer isso, eu acho muito duro dizer isso, muito cruel dizer isso, mas não vejo essa expectativa, eu acho que o Brasil entrou numa descida, sabe aquela descida da Rui Barbosa, que vai parar lá na rodoviária? Sim. Você sem breque, você não sabe o que você vai encontrar pela frente, os cruzamentos que tem, está desgovernado, a coisa está muito desgovernada. Esse crescimento da direita extrema, da extremista, né, da extrema direita no mundo é preocupante. Na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, é alguma coisa que preocupa. E no Brasil também, né? Porque no Brasil, além dela ser extremada, ela é burra. Né? Essa direita é muito burra. Não que a esquerda mereça louvores, mas a esquerda também é... Esquerda e direita no Brasil tem hora que se merecem, né? Eu não gosto muito de falar isso, não, porque você tem grandes deputados dos dois lados, grandes senadores dos dois lados. Eu gosto de gente que argumenta, que fala com você e mostra, né? Tenta te convencer de alguma forma, e de uma forma que seja educada. Esse pessoal que está aí, eles não querem debate, eles querem ser felizes, eles querem ter razão. Né? Então a razão é minha, o resto que se exploda. É melhor ser feliz do que ter razão, né, Zé? Eu acho. Eu não quero ter razão em nada, eu quero só ter o direito de ser ouvido, de ser lido, né?
Porque eu acho que é um dever de todos nós, provocar. Né? O jornalismo ele tem que ser... Eu não acredito em jornalismo que não seja provocativo. Tem que ser provocativo. O jornalismo é que nem aquela... É uma puta que tem que fazer gente grande brigar. Né? O que vai mostrar, os argumentos que vai usar, isso não importa. Mas é fazer isso mesmo. É provocar. O Brasil precisa de provocação. E, lamentavelmente, tem razoavelmente nada de provocação e muito zero de expectativa, de cérebro. A gente não está vendo o cérebro, né? Na política. Há quanto tempo você não vê um grande debate? Há quanto tempo a Câmara de Ribeirão Preto nos brinda com um debate maravilhoso de 2 vereadores, 2 vereadoras, de lados opostos, falando coisas absolutamente opostas, mas que você tenha prazer de ver. Em cada frase é uma lição, em cada palavra tem um movimento ideológico ali. Você não vê mais. Não vê. Há quanto tempo você não vê um grande projeto para salvar esse país? Há quanto tempo não tem um grande projeto voltado para Ribeirão Preto para daqui 50, 100 anos? Nós não temos. Não temos. E a imprensa é muito culpada disso. Essa imprensa que está aí hoje. Não estou dizendo a nossa, não, que nós fizemos a nossa parte. Cobramos, brigamos, indignamos, xingamos. Né? Essa imprensa que está aí não aprendeu a cobrar. É uma imprensa que pega o telefone e se contenta com uma nota fria de assessoria de comunicação e está tudo certo. E capaz de colocar a mesma manchete que vem da assessoria, fabricada pela assessoria, estudada pela assessoria para aparecer, que aparece lá na manchete do principal jornal da cidade. Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Então é terrível esse tipo de coisa. É muito cruel. É muito cruel o que a gente está vendo. Que pena, né? Mas que bom que ainda temos pessoas como você para falar bom, tudo obrigado. Isso pra gente. Imagina. Com muito humor, Foi sempre, uma honra com muita vir aqui, inteligência. viu, Zé, eu que, assim, tô muito agradecida de ter você aqui. É uma honra para mim. Você que é um jornalista que eu admiro muito, muito mesmo, você sabe disso. Você sabe o carinho que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você. Né? Sempre te falei isso. Você é uma profissional de uma retidão incrível, né? E eu gosto muito de ter esse conversa. Das antigas. Né? Pois é. Eu vejo hoje, nas próprias redes sociais, né, quem faz sucesso é a meninada que era nossa meninada, né? É verdade. Né? Eu vejo até hoje a Coelho dando pitaco, falando aí, a Lívia, esse pessoal todo que está aí ainda, né, falando, acontecendo. Por quê? E foi dado espaço para essa nova molecada. Não soube aproveitar, não quis aproveitar, ou não tem competência para aproveitar, o que é muito pior. Acho que é uma junção, né, de todos os fatores. Então, vão ser apertador de parafuso a vida inteira. É isso. E se contentar. Eu quero aprender a mexer com chave de fenda, que eu quero desapertar tudo que for essencial. Apertei ali, eu vou lá e desaperto, ver se o prédio cai. Ai, Zé. Muito obrigada, Imagina, Zé, por você eu estar estou aqui felicíssimo comigo de hoje. estar aqui. Eu Gostaram, também. meninos? Os meninos todo mundo aqui... bateu palma e gostou. Vamos ver, vamos ouvir, vamos ver. Aê! Eu vou bater palma aqui também, senão sai envergonhado. É isso. Zé, Obrigado, viu, Gi? obrigada. Obrigado, Gi, mais tá? uma vez. E se você resolver casar comigo, você me avisa. Tá bom. Tá bom? Um beijo. Beijo, Zé. Esse é o Zé Fernando Chiavenato, jornalista político, hoje lá no Grupo Tati de Comunicação, mas que já passou aí por muitos veículos, como você pôde ver aqui no nosso Podnext. E, claro, sempre de uma inteligência e de um humor ímpar. Estou muito agradecida de ter você aqui. Muito obrigada, Zé. Obrigadão, eu que agradeço. E muito obrigada também a você pela audiência de sempre. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.